Eu gosto de dividir sempre... As pessoas que trabalham comigo agora devem estar surtando, porque elas vão assistir. Aliás, eu amo vocês, tá? Um recado fofo. Mas eu costumo dividir, com relação a isso, 2 grandes grupos de competência. A gente tem como se fosse braço direito e braço esquerdo. Primeiro, competências técnicas, que todos nós precisamos saber, né? A gente precisa saber qual que é o nosso trabalho para entregar tecnicamente o nosso trabalho. Então, acho que o primeiro grupo é esse. Vamos falar dele. Então, tecnicamente, o que eu vejo? Ponto 1. Antigamente, quando eu comecei, eu percebi muito claro que o grande problema era a gente não ter acesso à informação. Era muito escassa a informação. Então, quando eu comecei a estudar marketing lá atrás, para vender os produtos da diplomacia, eu não sabia onde eu aprendi a fazer marketing. Como é que eu faço para vender? Quais profissionais eu tenho que contratar? Então, naquela época, a gente não tinha acesso à informação. Hoje, depois que a gente teve essa reviravolta toda do que aconteceu nessa década, a gente tem o contrário, o problema inverso, que é o excesso de informação. Então, eu acho que hoje um dos primeiros pontos sobre as competências técnicas é as pessoas não saberem filtrar quais são as fontes que elas vão utilizar para aprender aquilo que elas têm que aprender. Né? Então, começa daí, da filtragem. Elas estão bombardeadas de um monte de informação, porque a gente tem vários produtores de conteúdos diferentes falando sobre as mesmas coisas. E aí fica difícil, porque elas não têm essa capacidade de organização das informações e de hierarquia de, beleza, o que eu vou ouvir primeiro? Da onde que eu vou pegar? Entendeu? Então, acho que a primeira é a confusão mental sobre da onde que eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Né? E o segundo ponto é a questão realmente de ir até o fim. Ter realmente esse estudo até o fim, de virar e falar assim, beleza, é isso daqui, é isso que eu vou seguir essa técnica, eu vou seguir esse método. Entrei na comunidade Zillow, hoje vou contar um caso. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, aí estava assim, sou aluno, estou na dúvida de como faz, enfim, uma pesquisa de mercado, mapeamento de mercado. Eu respondi, mas você está na dúvida por quê? Porque na comunidade tem uma trilha só sobre isso. Tem uma planilha lá. Tem tudo que você precisa estar lá. Além de não sei quantas milhões de horas, entendeu? Usa a lupa que tem lá. Além disso, tem dentro da comunidade. A gente tem um grupo fechado na comunidade. Usa a lupa, pesquisa lá. Tem um monte de posts sobre isso. Mas não. Ele foi na minha caixinha para que eu, na caixinha, mandasse para ele onde está dentro do treinamento um ponto sobre o qual ele tem dúvida. Então, o problema técnico também é que as pessoas, às vezes, elas compram os cursos e elas não sabem estudar. Elas não sabem se formar, elas não são autodidatas. Isso é um problema Você acha que é um problema do Brasil ou do nosso mercado? Do Brasil. Porque eu sempre falo que o nosso mercado é viciado em bala de prata, não sei o que lá, mas, na verdade, o brasileiro né? A gente gosta de um atalho, né? A gente gosta de um atalho. E a gente fica assustado quando nos outros lugares o atalho não acontece, né? A gente é chegado num atalho, de tipo assim, cara... Cara, fala pro estudante que quer passar em medicina na USP... Tá, o que você tem que fazer para ter resultado? Ele sabe o que ele tem que fazer para ter resultado. É sentar a bunda na cadeira, entendeu? É se matar de entender o que precisa ser entendido para fazer o que precisa ser feito. De outro jeito não passa. Pois é. O que você falou agora casa com uma coisa que o Érico falou aqui com a gente tem poucos dias, que ele falou, a pessoa estuda lá engenharia, ela espera 5 anos para ela começar a ter resultado. A pessoa estuda medicina, são praticamente 10 anos. A pessoa entra no curso de marketing e ela acredita que no outro dia ela precisa já de todas as respostas. E olha só, outra coincidência também, né? Que foi o que o Misha falou com a gente. Que falou, o que acontece se eu não desistir? Então, tipo, o que acontece se eu vou até o final? Acho esse ponto de vista legal que você trouxe. Pri, E aí depois tem as competências comportamentais, que é o segundo grande grupo. Tá, então... essas aí... o segundo grande grupo, só para fechar o looping, que é muito delicado. E aí, quando você fala de bastidor, é talvez mais importante do que quando a gente fala de palco. Então, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Eu sei que é meio, né, lugar comum a gente falar de inteligência emocional, mas existe... Assim, nós somos uma sociedade mental e emocionalmente doente. Né? A gente não tem
maturidade, às vezes, para lidar com dificuldade. A gente... e assim, eu falo a gente, porque eu me incluo humildemente nessa. Eu também fico ali, tentando domar o meu touro pelo chifre, né? O tal do domínio próprio. É difícil desenvolver maturidade. Então, quando a gente está falando de dificuldade na formação de bons profissionais, eu vejo esses 2 pontos. E agora eu vou te responder o que eu acho, qual dessas 2 competências eu acho que pega mais. E não é na técnica, é na comportamental. Porque lidar com a pressão, lidar com o emocional do especialista, o cara tá ali no palco, ele tá desesperado, é a cara dele que tá aparecendo. Então, em alguma medida, ele acha que ele está mais exposto que você, mas ele está mais exposto que você mesmo, entendeu? Por mais que você seja até dono do negócio com ele, mas existe a questão do ego, existe a vaidade, né? Enfim, então, é muito difícil para um profissional de bastidores que não tem as competências comportamentais hoje bem desenvolvidas ter sucesso. E não tem hoje como você ser um excepcional profissional de bastidor se você é uma pessoa totalmente imatura, totalmente egoísta, se você quer ficar sempre sendo o dono da razão, se você quer... Esquece. Aí sim você perdeu o jogo. Você pode saber tudo de lançamento. Aí você vai ser, talvez, por isso que eu falo, né? Você vai ser o estrategista específico que entra numa reunião, desenha estratégia, dá pro especialista e fala assim, é isso que você tem que executar, tá bom? Tchau. Aí você deixa que ele se vira. Agora, se tornar realmente um lançador, aí é complicado. Olá, você acabou de assistir um dos cortes do Hotmartcast, que é o programa onde a gente entrevista as pessoas super interessantes do nosso mercado para falar sobre Creator Economy. Se você gostou do que você viu e tem interesse em saber ainda mais, clica no link da descrição que a gente está te esperando aqui desse lado.